gostaria de agradecer a participação de vocês aqui assistindo os nossos vídeos, né? No nosso canal do YouTube, da Sociedade Espírita Esperança. A gente está muito feliz pela participação nos nossos encontros virtuais, que nós iniciamos, né, na semana anterior. E vamos em frente, vamos todos juntos, né? Com Jesus, com Kardec, vamos seguir adiante. E também parabéns para a nossa querida Sociedade Espírita Esperança, essa instituição, esse local de tanto amor, de tanto acolhimento. Nós agradecemos imensamente fazermos parte, né, dessa instituição, desse local, de termos sido tão bem recebidos. Feliz aniversário, Sociedade Espírita Esperança, e que continuemos neste trabalho de amor e de luz, guiados pela Irmã Esperança, Iva de Albuquerque. Muito obrigada por tudo. E hoje, a nossa continuação, né, de estudo sobre as leis morais vai ser sobre a lei de destruição. O principal que a gente vai falar hoje é sobre a destruição necessária e a destruição abusiva, né? São as duas formas de destruição que a gente vai estudar agora. Uma coisa que é necessário a gente entender é que a destruição necessária, ela é benéfica, apesar de ser difícil pra gente compreender isso, né? Como que uma destruição vai ser bom? Mas é. Por quê? Porque a gente olha com os olhos do corpo físico, né? A gente enxerga só até ali na frente. Só que a gente tem que lembrar que Deus enxerga muito mais longe. Então, o que às vezes a gente vê como algo ruim, na verdade é um bem. A gente tem que entender a lei de destruição como uma lei de transformação, de renovação, né, dos ciclos da vida. Mas, claro, quando a gente vai pensar nessa destruição, a gente tem que lembrar de uma coisa: existe a destruição abusiva. E essa destruição abusiva é decorrente das nossas imperfeições morais e intelectuais. Então, isso é contra a lei de Deus. Então, quando a gente produz, assim, uma destruição por maldade, por não ser algo de bom, aí realmente a gente está indo de encontro a essa lei abusiva, que não é benéfica, então ela realmente não é legal. De repente, para a gente entender melhor isso, vamos pensar numa coisa. Como que a gente gosta de encontrar a nossa casa? Como a gente gosta de encontrar a sala de aula quando a gente chega, a sala da evangelização, o nosso quarto, as nossas coisas? Como que a gente gosta de encontrar tudo isso? Imaginem vocês chegarem em um desses lugares e tá tudo revirado, tudo quebrado, bagunçado. Como a gente iria se sentir? Tristes, né? Surpresos também, chateado com aquela bagunça. Afinal, a gente deixou tudo arrumadinho, né? E chega lá, tá tudo revirado. Se a gente não gosta de chegar, né, e ver as nossas coisas, as coisas que a gente tem apreço, desarrumado, estragado, a gente tem que pensar que nós não devemos fazer isso com as coisas dos outros, né? E também com as nossas. A gente precisa sempre cuidar, lembrar de cuidar de tudo, de deixar organizado, de limpar, de conservar. E isso tudo também vale para as coisas públicas, né? Então, por que a gente deve conservar as ruas limpas, cuidar da natureza, não pisar na grama nos parques? É de alguém aquele parque? Sim, também é nosso. Essas coisas também são nossas. Então, nós devemos preservar. Nós não devemos destruir o patrimônio público. Nós devemos cuidar com maior respeito, maior carinho. Então, como a gente já comentou, a destruição que ocorre, por exemplo, na natureza, ela é uma destruição necessária, né? Por quê? Porque ela faz parte dessa transformação, da evolução, né, dos seres vivos e também do nosso planeta. Por exemplo, os animais destruindo-se, né, na cadeia alimentar. Isso é para a sobrevivência deles. As tempestades, os vendavais que ocorrem também são para renovar a nossa atmosfera. Já a destruição abusiva é toda a destruição em que a gente mata ou destrói por ganância e não tem necessidade. Por exemplo, quando a gente derruba árvores simplesmente para ganhar dinheiro, a gente está destruindo por ganância, por egoísmo, por maldade.
E isso tudo é falta de amor a Deus, né? Porque a gente não tá cuidando desses bens que ele nos emprestou. Porque é tudo um empréstimo, lembram? E esse empréstimo, nós devemos ter todo cuidado com ele, para que nós devolvamos, deixemos para as novas gerações, os espíritos que virão depois de nós, nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim por diante. Então, a gente não deve abusar dos bens que recebemos de Deus. A mesma coisa vale para o nosso corpo. Nós não devemos abusar da alimentação, que faz mal para a nossa saúde. A gente não deve abusar das coisas que levam a vícios, né? A coisas ruins, como bebidas alcoólicas, como as drogas. A gente deve sempre ficar com o que faz bem para o nosso corpo, para o nosso espírito, né? Para a nossa mente. Então, a gente precisa compreender que a lei de destruição, ela é super importante, ela é super necessária para a evolução e transformação da gente enquanto ser humano, dos seres vivos e também do nosso planeta. Importante a gente lembrar também que a morte, né, o desencarne, como a gente chama, ele também está dentro dessa lei de destruição. Por quê? Porque o nosso corpo, ele se, né, destrói. Chega um momento que a gente envelhece ou fica doente, e aí às vezes o nosso corpo não tem como continuar, ele morre, né? O nosso corpinho fica aqui, mas o nosso espírito ele nunca mais vai ser destruído. Então, por quê? Porque a gente tende à evolução, e esse processo de evolução na lei de destruição é necessária, porque a gente desencarna, a gente morre, só que a gente vai reencarnar em um outro corpo para continuar essa evolução. Então, é uma destruição que aparentemente ela é ruim, né? Porque às vezes a gente acaba sofrendo um pouco, né? Pela forma como a gente enxerga com os olhos da matéria, mas ele é muito legal, porque a gente tem a possibilidade de ter um corpinho novo, que vai crescer, que vai aprender e vai evoluir. Então, isso aí nos mostra uma transformação muito grande, muito bonita, que Deus nos deu essa oportunidade. Então, meus amores, vamos cuidar a nossa visão no sentido da lei de destruição, porque a gente às vezes enxerga ela como algo negativo, como algo ruim, e ela não é ruim, ela é muito boa. O que nós precisamos, na verdade, é a gente mesmo olhar para ela de uma forma boa e cuidar das nossas atitudes. Não deixar essa destruição ser abusiva, porque daí realmente a culpa é nossa. Então, vamos ter esse cuidado, enxergar a lei de destruição como algo bom e vamos evoluir, vamos todos juntos nesse momento. Na próxima semana, então, a gente vai conversar virtualmente sobre o assunto desta semana. E na outra semana a gente continua falando sobre a lei de destruição, só que vamos falar sobre outras coisinhas. E aí a Prof. Lúcia vai nos trazer um monte de coisas bem interessantes pra gente pensar e refletir. Beijo no coração, fiquem com Deus, estamos morrendo de saudade e muito felizes de podermos estar juntos agora na evangelização virtual. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.